O que Deus faz enquanto você pensa em desistir? Esta mensagem é para quem sente que a fé trincou por dentro e mesmo assim continua caminhando, tentando entender por que Deus parece tão silencioso. Quando ninguém vê o que se passa dentro do seu peito, a impressão é que Deus também virou o rosto e deixou você falando sozinho com os próprios pensamentos, cercado por contas abertas na mesa, discussões antigas que nunca se resolvem e uma sensação de abandono que entra pela porta junto com o vento da noite. Enquanto a casa parece mais fria do que realmente está e o relógio da parede insiste em repetir o barulho que você queria calar dentro da mente cansada que gira sem chegar a lugar algum. E, no meio disso tudo, você se pergunta se ainda vale a pena continuar crendo quando a resposta não vem, quando a cura não chegou, quando a porta não abriu, quando a mensagem que você tanto esperava não apareceu na tela do celular e a lágrima que escapa no banheiro é secada na pressa para ninguém notar, porque cansa parecer forte o tempo todo. Cansa dar sorriso educado para quem não imagina o peso que você carrega no caminho de volta para casa, com a sensação estranha de que o céu sabe seu nome. Mas escolheu ficar em silêncio bem no dia em que você sentiu que a fé rachou por dentro e não tinha com quem falar sobre isso sem ser julgado. E talvez você até já tenha pensado em desistir de tudo, fugir para algum lugar onde ninguém conheça sua história, mas algo dentro de você permanece insistindo em ficar, quase como uma brasa pequena perdida entre cinzas frias, lembrando de momentos antigos em que você jurava ter sentido a presença de Deus de forma tão concreta, só que agora a memória parece distante, quase como um sonho antigo que perdeu cor, e na rotina marcada por ônibus lotado, trânsito parado, notificações de cobrança e olhares indiferentes, você começa a achar que foi exagero da sua emoção, que Deus cuidava dos grandes personagens da Bíblia e dos testemunhos que aparecem nos vídeos emocionantes, mas esqueceu da pessoa comum que acorda cedo, pega chuva no ponto de ônibus, volta cansada, esquenta o resto do almoço e ainda tenta sorrir para a família, mesmo com a cabeça cheia de perguntas que ninguém responde. E é aí, nesse ponto em que a fé parece quebrada, que o amor de Deus continua se aproximando em silêncio, não com aplauso ou luz no céu, mas no fato de você ainda conseguir levantar, ainda conseguir chamar o nome dele em pensamento, ainda conseguir dizer em voz baixa que não aguenta mais sozinho, mesmo sem entender direito o que está segurando você de pé em dias tão pesados, e por mais que pareça pouco, essa capacidade de continuar chamando por Deus, sem plateia e sem frase decorada, é sinal de que algo respira dentro de você, algo que não nasceu de costume religioso ou de rede social, algo plantado pelo próprio Deus quando você não sabia explicar o que era fé, e é justamente essa fé trincada que ele recolhe com cuidado, como quem junta cacos no chão depois de um copo quebrado, sabendo que cada pedaço guarda lembranças e nada do que você viveu será desperdiçado enquanto ele age no silêncio que hoje você não entende ainda. Em quase todas as casas, existem um canto que virou depósito de coisas que ninguém sabe onde guardar, e no coração acontece algo parecido, as frustrações vão sendo colocadas ali, perto de promessas que pareciam certas, perto de planos que não aconteceram, perto de pedidos feitos em madrugadas longas que continuaram escuras no dia seguinte. E você olha para esse amontoado interno e pensa que Deus também deixou ali jogado o que disse que faria, como se tivesse desistido do projeto da sua vida. Porque você falhou demais, caiu demais, errou de novo nas mesmas áreas, se enrolou em escolhas apressadas, em relacionamentos confusos, em dívidas que nasceram de tentativas sinceras de acertar, e a culpa vai tomando forma de acusação constante, como se cada lembrança repetisse que você não é alguém digno de cuidado especial, muito menos de milagre. Porém, a Bíblia mostra um Deus que não foge de histórias quebradas, que não se surpreende com a bagunça da alma nem com o barulho de pensamentos desorganizados, um Deus que caminhou com gente que teve medo, gente que correu, gente que duvidou, gente que gritou em silêncio dentro de cavernas internas enquanto o mundo achava que estava tudo bem, e esse Deus não se afastou, pelo contrário, entrou em desertos, entrou em vales, entrou em momentos em que parecia tarde demais, e se aproximou sem discurso perfeito, apenas lembrando quem ele era, quem ele ainda é, mesmo quando ninguém sentia nada de especial, e a verdade é que o mesmo Deus continua atravessando a distância entre o céu e o seu quarto simples, a sua cozinha apertada, o seu ônibus cheio, a sua luta diária, não para aplaudir as suas vitórias, mas para sustentar você nas horas em que o cansaço faz tudo parecer sem sentido. Talvez você não perceba isso porque aprendeu a esperar algo grandioso, um sinal fora do comum, uma sensação quase física que confirmaria a presença divina. Só que muitas vezes o agir de Deus se esconde no mínimo, na coragem de levantar mesmo triste, na lucidez de não responder uma mensagem que machuca, na força que surge para pedir desculpa quando o orgulho queria vencer, na decisão de jogar fora aquilo que o afasta da paz, mesmo que ninguém veja ou aplauda, e é nesse tipo de gesto silencioso que o céu se inclina sobre vidas comuns, porque o Senhor nunca prometeu que a jornada seria leve,
mas prometeu que nenhuma lágrima passaria despercebida, nenhuma noite seria eterna, nenhum deserto seria definitivo, e quando parece que tudo está travado, Ele continua trabalhando em áreas que você nem imagina, alinhando encontros, protegendo de caminhos que você pensa que deseja, mas que lá na frente cobrariam um preço alto demais, salvando você de si mesmo enquanto você reclama da demora, e um dia, quando olhar para trás, vai perceber que naquele tempo que pareceu vazio demais, Deus estava ocupando cada espaço com um cuidado que não faz barulho, mas sustenta a alma para que ela não desabe de uma vez só, no fundo você sabe. Talvez hoje você esteja ouvindo estas palavras sentado em um canto da casa, dentro de um ônibus barulhento ou deitado sem conseguir dormir, pensando em tudo que deu errado e em como seria mais fácil simplesmente desligar a esperança para não sofrer de novo, e é compreensível sentir vontade de se proteger depois de tantas frustrações acumuladas, porque o coração não é de ferro. Ele registra as decepções, guarda o som das portas fechadas e das conversas que terminaram mal. Então olhe para o céu e pergunte se Deus realmente se importa ou se está apenas observando de longe. Porém a fé bíblica nunca foi sobre entender todos os porquês, foi sobre confiar no caráter de um Deus que não muda, mesmo quando o cenário muda o tempo inteiro, um Deus que escolheu entrar na nossa história de forma simples, sem privilégios, sem vitrine, e que conhece na pele o peso do cansaço e da solidão. Por isso ele não ridiculariza sua fragilidade, não despreza seus momentos de dúvida. Não vira o rosto quando você confessa que está cansado, que pensou em desistir, que sente vergonha de não conseguir manter a mesma energia de antes. Ao contrário, ele acolhe a verdade que sai da sua boca e usa justamente esse reconhecimento de fraqueza como ponto de partida para recomeçar algo novo dentro de você. A fé que amadurece não é a que nunca treme, mas a que aprende a continuar mesmo quando as mãos estão trêmulas. E isso não acontece de uma vez, acontece em etapas pequenas. Como levantar mais uma vez depois de um dia pesado, como escolher não alimentar certos pensamentos que só aprofundam a dor, como admitir que precisa de ajuda e permitir que pessoas sinceras se aproximem, mesmo correndo o risco de não ser compreendido, porque viver isolado parece proteção, mas aos poucos vira prisão, e Deus não chamou você para viver trancado dentro do medo. Ele chamou para caminhar, um passo depois do outro, ainda que devagar, ainda que sem respostas completas. Confiando que a presença dele acompanha cada passo e que nada do que você enfrenta ou pega de surpresa, nem o choro que você segurou no trabalho, nem aquela frase atravessada que ouviu em família, nem a sensação de ser sempre o último a receber algo bom, e no meio dessa mistura de sentimentos cansados, o Senhor continua falando de maneiras que nem sempre passam pelo ouvido. Às vezes ele fala no descanso que enfim chega depois de noites ruins, na paz que você não sabe explicar em um dia comum, na leitura simples de um trecho esquecido da Bíblia que parece escrito para sua história, ou até no silêncio profundo em que não vem palavra alguma, mas em que estranhamente, você percebe que ainda está sendo sustentado. Talvez você não perceba isso agora, e tudo bem, porque Deus não espera um sorriso forçado nem força que você não tem, Ele só convida para que no meio desse caos interno, você diga com sinceridade que precisa de ajuda e entregue o que resta no coração, mesmo que pareça pouco e venha misturado com lágrimas, e às vezes dor.